Bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos alunos do Cursinho Aprovando. Aqui quem fala é o professor Paulo Afonso, de Física. E aqui nesse vídeo a gente vai estar realizando algumas resoluções de exercícios a respeito da nossa última aula que a gente viu, que foram as leis de Newton. Então a gente viu a aula e agora a gente vai aplicar essas leis de Newton em exercícios. A gente vai ver também mais à frente que essas leis, nós vimos na aula que elas são bem simples, mas elas têm bastante aplicações no nosso dia a dia e nesses exercícios que a gente vai estar realizando. Então, primeiramente, aqui a respeito da nossa última aula, vamos resolver alguns exercícios. A primeira questão que a gente vai ter, que está lá no material de vocês, é a seguinte: duas forças horizontais perpendiculares entre si e de intensidades 6 newton e 8 newtons agem sobre um corpo de 2 kg que se encontra sobre uma superfície plana e horizontal. Desprezando os atritos, o módulo da aceleração adquirida por esse corpo é... Então a gente tem os valores aí. Então, nós temos uma situação em que tem duas forças, elas são perpendiculares entre si, e elas têm os seus valores bem aí, e nós temos um corpo, e esse corpo é submetido a essas duas forças. Nós vamos ver, então, que quando esse corpo for submetido a essas duas forças, ele vai ter uma certa aceleração, né? Já que a gente viu durante a nossa aula que a força resultante ela é igual a massa vezes a aceleração. Então, a força que atua num corpo, a ação dessas duas forças vai resultar em uma força nova, né? E ela vai depender da massa desse corpo e a aceleração que ele vai ter. Porém, nesse caso, nós temos como descobrir o valor da força resultante. Nós temos a massa desse corpo e o que a gente quer descobrir é qual a aceleração que esse corpo vai ter. Lembrando, mais uma vez, que a força é a causa e a aceleração é a consequência. Então, toda vez que eu aplico a força em um corpo, ele sofre uma aceleração, seja ele estando em repouso e ganhando velocidade, ou seja ele em movimento retilíneo e uniforme e eu faço uma certa força para parar ele, né? Então ele vai ter uma aceleração negativa, ele vai diminuir a força, a velocidade com que ele estava andando até parar, né? Ou simplesmente alterar o valor dessa velocidade aí com que ele tinha. Então basicamente é isso que a gente vai estar vendo nessa questão aí. Então vamos resolver a questão. Ele diz o seguinte lá na questão, que as duas forças que existem, elas são perpendiculares entre si. Se elas são perpendiculares entre si, significa que elas têm um ângulo de 90 graus. Lembra lá da matemática, né? Toda vez que a gente tem alguma coisa que elas são perpendiculares, significa que entre elas há um ângulo de 90 graus. Tá? Se elas têm um ângulo de 90 graus, e nós temos, no caso, um vetor e dois vetores nesse caso, na verdade, e eles têm esse ângulo de 90 graus, para nós acharmos o vetor resultante, nós podemos resolver essa situação através do teorema de Pitágoras, e é isso que a gente vai utilizar. Então, olha só, eu sei que a força resultante, nesse caso lá, ela vai ser quem? A soma do vetor 1 mais o vetor 2, que a gente tem a força 1 mais a força 2. Né? Isso a gente está falando de uma soma vetorial, tá bom? Então, quando eu somar a força 1 mais a força 2 vetorialmente, eu vou ter a força resultante que atua no corpo. Para eu achar essa força resultante, olha só, agora a gente vai falar a respeito do módulo. Para eu achar o valor dessa força resultante, a gente resolve por Pitágoras, como eu acabei de falar para vocês. Então, a força resultante ao quadrado vai ser igual a força 1 ao quadrado, mais a força 2 também ao quadrado. Isso a gente resolve no caso porque elas têm um ângulo de 90 graus entre elas, elas são perpendiculares entre si. Se na questão ela falasse um outro ângulo, qualquer que seja, a gente resolveria pela lei dos cossenos. Se falasse que fosse o ângulo de 0 graus, de 180, aí tem umas situações também especiais que a gente utiliza e a gente pode achar o valor. Inclusive tem uma outra questão que a gente tem que trabalhar com um pouco desse conhecimento bem aqui. Então beleza, a força resultante aí nesse caso, quem seria? Bom, aqui nesse primeiro caso eu não posso fazer nada, mas eu sei que a força 1 ela vale 6 newtons, isso ao quadrado no caso, e a força 2 eu sei que ela vale 8 newtons. Então olha só, a força resultante ao quadrado é igual a 6 ao quadrado é 36 e 8 ao quadrado é 54. Nesse caso eu vou continuar aqui, a força resultante
ao quadrado é igual a 36 mais 54 dá 100. Então a força resultante, que é o que a gente quer, é igual a raiz quadrada de 100. Por quê? Porque aqui está o quadrado, quando esse quadrado passa para o outro lado, ele passa como raiz. Então vai ser a raiz quadrada de 100. Beleza, nesse caso aqui a gente acabou de achar a força resultante, que no caso é 10 newtons. Só que não é isso que ele está te pedindo na questão. Na questão ele quer saber a aceleração que aquele corpo vai ganhar depois de sofrer a aplicação dessas duas forças. Para a gente achar isso, basta lembrar da segunda lei de Newton. A segunda lei de Newton, princípio fundamental da dinâmica, ele me diz que toda força resultante ela é igual a massa vezes a aceleração. A força resultante eu acabei de achar, eu sei a massa desse corpo e o que eu quero achar agora é a aceleração. Então, substituindo, olha só, a força resultante eu já sei que é 10, no lugar da força resultante aqui eu coloquei o 10, que é o que eu acabei de descobrir. A massa desse corpo ele é de 2 kg e a aceleração é o que eu quero. Então, olha só, se eu quero descobrir a aceleração, esse 2 que está multiplicando, ele passa dividindo. Então, a aceleração é 10 dividido para 2. Nesse caso, a aceleração desse corpo vai ser de 5 metros por segundo ao quadrado. Então, toda vez que, nessa situação, né, nós tivermos duas forças que elas são perpendiculares, ela tem 90 graus entre si, e que for 6 e 8, os valores no caso, né, nós achamos o valor da força resultante. Assim que a gente acabar de achar o valor da força resultante, a gente pode achar a aceleração. De que forma? A gente acha através da segunda lei de Newton. Então isso daqui é uma aplicação das leis de Newton do que a gente acabou de ver na nossa aula. Tá bom? Nesse caso aqui eu achei a força resultante através daquela soma vetorial que a gente já viu nas aulas anteriores, quando a gente trabalhou com vetor. E aqui eu fiz, no caso, eu apliquei essa força resultante que eu achei através da segunda lei de Newton. Então, com a segunda lei de Newton, eu complementei a minha situação aqui e descobri a aceleração. Então, toda vez que eu tiver um bloquinho parado, que eu vou aplicar duas forças, que elas são perpendiculares entre si, no caso de 6 newtons e 8 newtons, a aceleração que esse bloquinho de 2 kg, né, ele vai sofrer vai ser de 5 metros por segundo ao quadrado. Bom, então a nossa segunda questão aqui diz o seguinte: de acordo com a terceira lei de Newton, tem-se o par ação e reação representado em... E aqui nós temos as opções. Então a gente tem a letra A, a letra B, a letra C, D e a letra E. A gente vai analisar aí qual dessas situações que a gente pode considerar que sim é um par ação e reação. Bom, então vamos analisar aqui qual dessas forças são forças que surgem e que acabam sendo um par ação e reação. Bom, nessa primeira letra A que a gente tem lá na questão, ele te diz que o peso e a normal formariam um par ação e reação. Só que olha só, gente, o que acontece? A força peso ela é uma força que ela surge através da aceleração da gravidade, não, desculpa. A ação da gravidade, ela surge através da ação da gravidade. E depende da massa do corpo que a gente está analisando, né? Então, o par ação e reação dessa força peso, bem aqui, quando ela surge, ela vai ter um par correspondente que está no nosso planeta Terra. Por quê? Porque a Terra atrai o bloco, aí surge a força peso, né? Assim como o bloco também atrai a Terra para ele. Porém, o efeito nos corpos, como a gente viu já e a gente estudou na nossa aula, agem de forma diferente, né? Então, o par ação e reação aqui desse bloquinho, na força peso, na verdade corresponde à força de atração gravitacional entre a Terra e esse bloquinho. Já essa força normal, que surge bem aqui, ela surge em relação ao contato que esse bloquinho tem com essa superfície que a gente tem. Pode ser o chão, pode ser uma mesa, enfim. Então, para essa força normal que tem bem aqui, a gente também tem uma outra força correspondente que está sendo feita bem aqui. Então, olha só, o bloquinho comprime esse chão e esse chão comprime o bloquinho. Só que, geralmente, a força que a gente está analisando, né, a força normal que a gente analisa, que a gente acaba analisando nas questões, é a força que o chão faz no bloquinho, empurrando ele para cima, assim sustentando ele, tá? Então o bloquinho ele é ação e reação com a superfície, né? A força normal, desculpa, é ação e reação da superfície, e a força peso ela é uma ação e reação da Terra. Então teria uma outra força peso bem aqui, formando esse par ação e reação, só que seria a força com que o bloquinho atrai a Terra, tá bom? Então
a normal e o peso, eles não são nunca um par em reação, ação e reação. Na maioria das vezes os alunos se confundem porque a gente desconsidera um com o outro, porque geralmente eles têm os mesmos valores, né? Mas nessa situação aqui eles não são um par ação e reação, por favor. Na letra B, a gente tem aqui uma força de atrito sendo feita para lá e uma pessoa puxando um cabinho, né, fazendo uma força para esse outro lado bem aqui. Eles não são par ação e reação, apesar deles estarem na mesma direção e em sentidos opostos, né? Eles não formam um par ação e reação porque a força de atrito ela é uma força que surge quando um corpo está em cima de uma superfície, e essa superfície, na verdade, todas as superfícies, por mais polidas que elas sejam, quando a gente dá um zoom, a gente amplia, né, a superfície e vê ela, nós vemos que a superfície ela não é regular, ela tem algumas microondulações. E essas microondulações, tanto do chão quanto do objeto com que a gente colocou em cima dele, né, é como se fossem, por exemplo, os meus dedos bem aqui, o chão e o objeto. Aí quando o objeto vai andar, por ter essas microondulações, elas se prendem uma à outra. Aí isso dificulta o movimento do corpo. Por isso acontecer, a gente tem a força de atrito, que é justamente essa força que segura as coisas no chão, que é difícil da gente empurrar, né, e tudo mais. Então a força de atrito, na verdade, ela surge por causa das irregularidades na superfície do objeto e do chão, né, da superfície com que ele está colocado em cima. Então essa força de atração é isso, e a gente força de atrito, desculpa, e a gente vai trabalhar e entender um pouquinho mais sobre ela nas próximas aulas. E a força de tração é aquela que surge na corda, né? Então quando eu estou puxando a corda, vai surgir uma força de tração para cá e também uma por outro lado aqui na própria corda, tá bom? Então surge uma força para lá e uma força para cá, mas isso também não é o nosso objeto de estudo nesse momento. Então esse par ação e reação aqui também não é válido. A letra C a gente viu que tinha um bloquinho, ele está deslizando, aí tem uma força de atrito para cá e a força peso para cá. De cara eles não podem ser par ação e reação porque eles já estão em direções opostas. Só por analisar assim a gente já pode deduzir isso. Mas por que surge a força de atrito bem aqui? Porque ele está descendo, esse bloquinho está descendo bem aqui, então ele está se movimentando, né? E ele tem um atrito com o chão bem aqui, que é o que dificulta a aceleração dele, a movimentação e tudo mais. E aqui a força-peso ela está bem representada, né? Sempre para o centro da Terra, porém ela surge, como eu falei para vocês, em relação à força gravitacional entre a Terra e o bloquinho bem aí. Na letra D a gente tem um ímã, que ele tem os lados sul e norte, bem aqui como a gente está vendo, e nós temos o lado norte e o lado sul entre esses dois ímãs aqui, um de frente para o outro. Se isso acontece quando a gente aproxima os ímãs com polaridades diferentes, o que vai acontecer? Eles vão se atrair. Se fosse o contrário, se aqui fosse sul e aqui também fosse sul, ou se fosse norte e norte, eles iam se repelir. Iria surgir uma força de repulsão. Nesse caso, como eles têm os lados opostos, está surgindo uma força de atração. Esse sim é um par ação e reação, porque olha só, o lado norte ele atrai o lado sul, assim como o sul atrai o lado norte, com a mesma força, como a gente está vendo bem aqui, porém em sentidos, na mesma direção também, porém em sentidos opostos, sentidos diferentes, como a gente está vendo bem aqui. Então essa letra D é que está correta. Da forma que o ímã, esse ímã bem aqui, atrai esse outro ímã também atrai esse daqui, e os dois vão ao encontro um do outro, né, com a mesma força, mesma intensidade, na mesma direção, porém em sentidos opostos. Um vai para esse lado e o outro vai para esse outro lado bem aqui. E por fim a gente tem essa daqui, se a gente já sabe que a letra D é a correta, a letra E por fim a gente vê que tem a força de tração que surge nesse cabo bem aqui e a força peso. Elas não formam par ação e reação, mas uma vez o peso ele é relacionado à força de atração da Terra, com que ela faz nesse bloquinho, atraindo ele para o chão, no caso, e a força de tração é a força que surge aqui nesse cabo, né? Nesse caso, a tração está sendo feita para cima, como a gente pode ver aqui representando no nosso exercício, né? Uma força de tração feita para lá. Bom, a nossa terceira questão diz o seguinte: instrução.
Responder a questão com base na figura abaixo, que representa dois blocos independentes sobre uma mesa horizontal, movendo-se para a direita sob a ação de uma força horizontal de 100 newtons. Aí nós temos a representação que ele nos dá. Supondo-se que a força de atrito externo atuando sobre os blocos seja de 25 newtons, é correto concluir que a aceleração em metros por segundo ao quadrado adquirida pelos blocos vale, e então nós temos os valores bem aí. Então o que ele quer descobrir nessa situação aí? Que, como nós podemos ver, nós temos dois blocos, um bloco A e um bloco B, sendo que o bloco A ele é ligeiramente menor do que o bloco B, até pelo peso, e eles estão sendo empurrados por uma força de 100 newtons, e quando essa força atua, né, eles têm uma certa aceleração. Os dois blocos são acelerados, no caso, para a direita. Só que quando eles se movimentam, né, quando eles são empurrados, surge entre o chão e a superfície dos dois objetos A e B uma força de atrito, e que a gente viu lá na questão, ele está te dizendo que é de 25 newtons. Então, tu tem uma força de 100 newtons sendo feita para a direita, e o atrito a gente sabe que ela é feita sempre contra o sentido do nosso movimento. Então, contra esses 100 newtons surge uma força de 25 newtons. E aí a gente tem que ver qual vai ser a aceleração que esses blocos vão ter quando eles estão sujeitos à ação dessas duas forças. Uma de 100 newtons para um lado e outra de 25 newtons para o outro lado, que é a nossa força de atrito que surge, né, quando eles são empurrados. Então a gente vai descobrir aí qual vai ser a aceleração que esses bloquinhos eles vão ter no total nessa questão, bem aí. Bom, então vamos lá. Aqui a gente tem a representação do que ele te diz na questão. Nós temos dois blocos, um de 6 kg e um de 9 kg, e aí nós temos uma força de 100 newtons sendo aplicada nesse sentido e nessa direção bem aqui. Só que ele te diz que ao aplicar essa força, vem uma outra força de 25 newtons, né, no sentido contrário ao que está sendo feito essa força de 100 newtons. Então como é que essas forças vão interagir entre eles e acelerar esses dois bloquinhos? Para a gente resolver essa questão é muito simples. Então olha só, eu tenho duas forças bem aqui, significa que vai surgir uma força resultante, né, que vai ser o resultado dessa força que está sendo aplicada de 100 newtons nessa direção e nesse sentido, e a interação dela com essa força de 25 newtons que está sendo feita na mesma direção, porém no sentido oposto. Então olha só, eu tenho que adotar um sentido do movimento para esses dois bloquinhos bem aqui. Quando eu for aplicar força, eu vou ter uma força de 100 newtons sendo aplicada para esse lado bem aqui e uma de 25 newtons sendo aplicada para o outro lado. Gente, se eu aplico 100 e o outro aplica só 25, é lógico que quem é maior vai ganhar. Então, quando eu aplicar as duas forças, os dois bloquinhos eles vão se movimentar a favor do 100. Por quê? Porque o 100 é muito maior do que o 25. Então, o sentido no movimento é para cá. Então, tudo que se movimenta para esse lado bem aqui, eu considero como positivo. Então, olha só. Mais uma coisa. Pela nossa segunda lei da dinâmica, ele me diz que a força resultante é igual a massa vezes a aceleração. O que é que eu quero descobrir? Eu quero descobrir a aceleração que esses blocos vão ter depois deles sofrerem a interação dessas duas forças bem aqui. Então, vamos lá resolver. Então eu sei que a força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Quais são as forças que atuam que vai dar uma força resultante? Quais são as forças que estão atuando nesse corpo? É uma força de 100 e uma força de 25. Olha só, eu considerei tudo que se movimenta para cá como positivo. O 100 ele se movimenta para cá, né? Ele é maior, então a gente considera o sentido dele como positivo. Então é 100, só que o 25 ele está atuando para lá. É uma força que está sendo feita contra os 100 newtons. Se é uma força que está sendo feita contra os 100 newtons, significa que o bloquinho vai se movimentar para cá e esse 25 está sendo feito para cá. Beleza. Então esse 25, por estar contra a força de 100, que a gente adotou como positivo, né, ele é negativo. Então é 100 menos 25, essa é a nossa força resultante, é igual a massa vezes a aceleração. Eu sei que esses dois bloquinhos eles vão se movimentar juntos. Por eles se movimentarem juntos, eu posso considerar como se, apesar deles serem dois corpos, como se eles fossem apenas um. Então, se eu tenho um bloco de 6 mais um de 9, na verdade, é como se eu tivesse um blocão de 15 quilos, né? 6 mais 9 é igual a 15. Então, a massa desse conjunto bem aqui, ele é de 15 newtons. A gente pode considerar a aplicação
desse pensamento nessa situação bem aqui, porque os dois vão sofrer a mesma aceleração. Mas se a gente quisesse analisar as forças que estão sendo aplicadas em cada um desses corpos, a gente teria que analisar de uma forma um pouquinho diferente, mas não é isso o que ele está te pedindo na questão, é outra coisa. Então a gente pode considerar esse blocão como se fosse um corpo só no fim das contas. Então 6 mais 9 é 15, né? Que é a minha massa, e agora sobra a aceleração, que é o que eu quero descobrir. 100 menos 25 é igual a 75. Aqui 15 vezes a aceleração, eu não posso fazer nada. Então a aceleração desse conjunto, bem aí, esse 15 que está multiplicando, eu passo dividindo, então fica 75 dividido para 15. Então a aceleração vai ser de quanto? 75 dividido para 15 é igual a 5 metros por segundo ao quadrado. Então, quando eu aplicar uma força de 100 nesse sentido bem aqui e uma força de 25 nesse outro sentido, nesses dois bloquinhos, eles vão estar se movimentando, na verdade, a 5 metros por segundo para esse lado bem aqui, a favor dos 100 newtons, né? Então, eles se movimentam para esse lado bem aqui. Bom, então vamos lá para a nossa quarta questão. Ela diz o seguinte: o astronauta Neil Armstrong foi o primeiro homem a pisar na superfície da Lua em 1969. Na ocasião, realizou uma experiência que consistia em largar ao mesmo tempo e a partir do repouso um martelo e uma pena, deixando-os cair sobre a superfície lunar. E observou que, aí a gente tem as alternativas aí. O martelo caiu e a pena subiu. O martelo caiu mais rápido do que a pena. Os dois corpos ficaram flutuando em repouso. 2 corpos tocaram o solo lunar ao mesmo tempo. E 2 corpos começaram a subir, afastando-se da superfície lunar. Então aí o que a gente vê é que lá na Lua, ele pegou e fez esse experimento, né, para ver a resistência do ar, como é que ela atuava, como é que os corpos se movimentam sem essa resistência. Então ele pegou um corpo muito pesado, que seria um martelo, em relação a uma pena, que seria um corpo muito leve. E ele soltou os dois aí e queria descobrir o que iria acontecer nessa situação. Então a gente vai ver agora o que de fato aconteceu quando ele largou, né? A pena e o martelo ao mesmo tempo lá na Lua. Bom, então nessa questão aqui ele te diz lá que ele fez esse experimento e ele solta os dois objetos, tanto o martelo quanto a pena. Como eu não tenho dons artísticos, eu escrevi martelo e pena bem aqui para vocês, para ficar melhor representado. Então olha só, a gente tinha lá o astronauta Neil Armstrong e ele soltou os dois objetos. A gente sabe que o martelo ele é muito mais pesado que a pena, né? Ele tem mais massa do que a pena. Então aqui na Terra, quando a gente solta o martelo e a gente solta a pena, quando os dois caem até o solo, a gente sabe que o martelo vai cair primeiro. Mas a gente acaba pensando geralmente que o martelo cai primeiro porque ele é mais pesado. Só que a gente já viu nas outras aulas que não é exatamente por causa do martelo, mas sim com a relação da resistência do ar, né? O movimento com que é feito na superfície da Terra. Então, como a gente tem uma atmosfera bem aqui, cheia de gases e tudo mais, quando algum corpo ele se movimenta, se ele tiver uma área bastante considerável, né? Ele entra em mais contato com o ar e isso dificulta o movimento dele, claro. Só que na Lua, o que acontece? Lá na Lua não existe gases, não existe... eles ficam no vácuo, né? Não existe matéria na superfície dela. Né? Não existe aqueles gases que é o que nos permite respirar e tudo mais. E a Lua ela não tem atmosfera. Então o que acontece? Por não ter atmosfera, não existe resistência de ar ao movimento. Então, quando ele pegou o martelo e quando ele pegou a pena, e ele soltou os dois na mesma altura e ao mesmo tempo, eles observaram que eles chegam ao solo da Lua, né? Eles caem ao mesmo tempo, e eles chegam ao mesmo tempo também. Por quê? Porque a pena ela não encontra mais nada dificultando o movimento dela. Aqui na Terra ela encontra, né, camadas de ar e tudo mais, e isso dificulta ela chegar até o chão. Mas na Lua, como
Como não tem atmosfera, tanto o martelo quanto a pena eles caíram ao mesmo tempo, né? Apesar do martelo ele ser um pouquinho mais pesado do que... Um pouquinho não, bastante mais pesado do que a pena, como a gente vê, né? Então é essa a resposta lá, né? Os dois caem ao mesmo tempo e chegam, né, ao mesmo tempo no solo lunar. Então vamos aqui para a nossa última questão. Ela diz o seguinte: duas forças concorrentes, F1 e F2, de mesmo módulo, têm como resultante uma força F, cujo módulo é também o mesmo de F1 e F2. Essa situação física, aí a gente tem as situações bem aí, né? Como é que elas podem ocorrer e quando elas vão ocorrer. Então, o que essa questão diz? A gente tem uma força 1, F1 e uma força F2. Quando essas duas forças elas estão atuando em um certo corpo, em alguma situação, a gente vê que surge uma nova força, né, que a gente chama de F, sendo que a força F1 e a força F2 elas têm o mesmo módulo, ou seja, elas têm o mesmo valor. Se uma vale 10, a outra também vale 10. Se uma vale 20, a outra vale 20. Então, assim sucessivamente. O valor de uma é o valor da outra. E quando elas ficam atuando, né, surge uma nova força, que a gente chama de F, e essa força também tem o mesmo módulo, né, ou seja, ela tem o mesmo valor que a força F1 e a força F2. Nós vamos ver e a gente vai entender agora por que isso acontece, né? Quando é que isso acontece, de que forma isso acontece. E um vetor vai ter o mesmo valor desses outros vetores, mesmo que eles estejam somando, mesmo que eles estejam subtraindo, né? Como a gente vai estar analisando aí com calma. Então a força F1 e F2 surgiu uma nova força, e essa força tem o mesmo valor que elas, né? Separadamente. Então bora entender aí como é que isso funciona. Então bora lá para a explicação da última questão. Lá ele te diz que o módulo da força resultante que surge entre a força 1 e a força 2, eles têm o mesmo valor, né? Então eu tenho duas forças, eu tenho a força 1 e eu tenho a força 2, e que na verdade, se a gente for comparar o valor, a força que vai surgir entre eles dois vai ter o mesmo valor, tanto de uma quanto a outra. Então a força 1, por exemplo, se valesse 5, a força 2 também vale 5, né? E a força que surge entre elas duas também valeria 5. É isso que ele te diz ali na questão. Aí ele quer saber em qual situação que isso acontece. Então bora lá, lembrando das aulas de vetores que a gente já teve. Eu sei que quando dois vetores eles têm a mesma direção e o mesmo sentido, olha só, eu somo eles. Então imagina aqui que eu faço uma força para cá e eu faço uma outra força para cá. Essa força mais essa força vai dar uma nova força e nessa mesma direção. Então bora dizer aqui que a força 1, bem aqui, está sendo feita para essa direção e nesse sentido, e a força 2 está fazendo também nessa mesma direção e nesse mesmo sentido. Bom, imagina que eu tenho um carro bem aqui e a gente está empurrando com essas duas forças. Se fosse só a força 1, tudo bem, estaria empurrando o carro. Mas com a força 2, ele ajuda, então a força aumenta, né? E ela está empurrando na mesma direção e no mesmo sentido, é isso que a gente pensa. Então, quando eles são paralelos uns aos outros, aqui a gente sabe que o ângulo entre eles, né, essas duas forças, é de 0 graus. Quando isso acontece, a gente pode dizer que a força que vai surgir entre essas duas aqui, na verdade é o quê? É uma simples soma algébrica. É a força 1 mais a força 2. Beleza, primeira situação. A segunda situação que a gente viu na nossa aula de vetores é quando duas forças elas têm 90 graus, elas são perpendiculares entre si. Então eu poderia ter a força 1 bem aqui e a força 2 bem aqui. Força 1 para cá e a força 2 para cá. Se um está puxando para cá e o outro está puxando para lá e eles têm o mesmo valor, né? A gente sabe que o objeto que está bem aqui, ele não vai andar nem para cá e ele não vai andar nem para cá para cima. Na verdade, o que acontece com ele? Ele faz um meio termo bem aqui, né? Então, essa força que surgiria seria nessa direção e nesse sentido. Nem a favor da força 1, nem a favor da força 2. E a gente sabe que o valor dela seria diferente da força 1 e seria diferente da força 2. Então, essa força bem aí, a gente poderia achar por Pitágoras, já que tem um ângulo de 90 graus, né? E a gente pode estar analisando. Então, a força 1 ao quadrado mais a força 2 ao quadrado é igual a força, que ele está te dizendo lá na questão que surge, ao quadrado. Mas não é isso que a gente quer. Uma outra situação que a gente poderia ter é aqui, com essas duas forças na mesma direção, só que em sentidos opostos. Então eu tenho a força 1
e eu tenho a força 2. Só que elas estão sendo feitas contrárias umas às outras. Então a força que iria surgir, na verdade, seria a subtração entre elas duas, né? A força que iria surgir seria a força 1 menos a força 2. Por quê? Porque uma está agindo contra a outra. Tá? Agora a gente chega ao que a questão nos diz. Ela nos diz que a força 1 e a força 2 em módulo, ou seja, o valor delas é o mesmo. Então o vetor, né, a setinha que a gente vai representar tem o mesmo tamanho. E que surge uma nova força e que essa força ela tem esse mesmo tamanho também, tem o mesmo valor. Então olha só, qual é essa situação em que a gente tem a soma dos vetores e dá o próprio, essa soma, né, dá o próprio valor dos vetores 1 e 2. Então olha só, eu tenho uma força bem aqui, força 1, eu vou chamar, e eu tenho uma outra força bem aqui, a força 2. Mais uma vez, se eu estou puxando uma coisa para cá para baixo, eu estou puxando uma outra para cá para cima, ela não vai nem a favor de um nem a favor do outro. Ela vai no meio termo, né? Então surgiria uma força bem aqui, que é essa força que a gente quer, e essa força tem os mesmos valores da força 1 e o mesmo valor da força 2. A única situação em que isso acontece é quando a gente tem os vetores, bem aqui, vetor 1 e o vetor 2, e eles têm o mesmo tamanho. Então, se o vetor 1 valesse 10 newtons, por exemplo, o vetor 2 valeria 10 newtons também. E, por fim, esse vetor que vai surgir entre eles dois também valeria 10 newtons. Tá, beleza. Quando esses dois vetores eles são iguais e quando eu tenho bem aqui entre eles um ângulo de 120 graus. Aí vai surgir uma nova força bem aqui, que ela vai ter o mesmo valor da força 1 e o mesmo valor da força 2. Quando isso acontece, eu posso afirmar por fim que a força que surge é igual a força 1, que é igual a força 2. Em módulo, tá bom, gente? Estou falando do valor. Claro que o vetor nessa direção e nesse sentido aqui para cá para cima, e o outro vetor nessa direção e nesse sentido aqui para baixo, e nessa direção e nesse sentido bem aqui, são vetores diferentes, mas os valores deles, né, o módulo, são iguais. Esse daqui vale 10, esse daqui também vale 10, esse daqui também vale 10. Se fosse 20, 20, 20 e 20. E assim por diante, tá bom? Então, a única situação em que o valor da força que surge é igual ao valor das outras duas forças é quando eu tenho um ângulo de 120 graus e a força 1 e a força 2, o meu vetor 1 e o meu vetor 2, claro que isso não se aplica somente à força, eles têm o mesmo tamanho, a mesma intensidade, o mesmo módulo, tá bom, gente? Então, por hoje é só. Estudem, fiquem com Deus aí, aproveitem para revisar o conteúdo, já deixa logo o like aí, assina o canal e até o próximo vídeo.